Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 4, versos 38 a 41. Lucas 4, 38 a 41. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias los traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Vamos orar. Santo Deus, nós te louvamos por tua palavra, pelo registro fiel de tudo o que aconteceu na história do teu povo. Te louvamos pelo registro da vida, da obra do nosso Redentor. Te louvamos porque a tua palavra nos edifica, nos ensina, a tua palavra, ó Pai, consola, conforta a nossa alma, nos anima, nos exorta, nos confronta quanto aos nossos pecados e nos anima a vivermos mais para Ti, Pai. Nós sabemos que a Tua palavra não volta vazia e nesse sentido nós pedimos que o Senhor abençoe, ó Pai, o ministro externo que é falho, para que, iluminado pelo Senhor, ele pregue com fidelidade. E pedimos que o Senhor nos abençoe com o ministro interno, o Teu Santo Espírito, que aplica a Tua palavra ao nosso coração, que abre os nossos olhos para que nós a entendamos. E Ele, Pai, é quem faz com que a Tua palavra seja eficaz no nosso espírito. Pedimos que o Senhor nos alimente completamente nesta manhã, embaixo da Tua graça, da Tua misericórdia. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. No domingo passado nós vimos como Jesus ensinava na sinagoga e as pessoas ficaram maravilhadas com seu ensino lá em Cafarnaum. Vimos que enquanto Jesus estava explicando a lei, naquele momento no culto da sinagoga, entra um demônio e o demônio interrompe Jesus e Jesus então expulsa aquele demônio e aí as pessoas ficam maravilhadas com o poder do nosso Senhor Jesus. Hoje nós veremos na sequência daquele texto o extremo poder de Jesus sobre as doenças e sobre os demônios. Serão esses dois tópicos, o poder de Jesus sobre as doenças, o poder de Jesus sobre os demônios. E o nosso texto começa informando então que deixando ele a sinagoga, ele estava na sinagoga de Cafarnaum, depois de expulsar aquele demônio, ele vai para a casa de Simão. Simão é Pedro. Lá em Marcos 3,16, nós temos o registro de que Jesus foi quem acrescentou o nome de Pedro a Simão. Simão a quem acrescentou o nome de Pedro. O texto diz, ora, a sogra de Simão achava-se enferma. Pedro, por consequência lógica, então, era casado. Quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, capítulo 9, 4, ele faz uma referência a essa esposa de Pedro. Uma referência indireta, mas uma referência. Quando ele diz assim, Paulo dizendo, não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher cristã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Então, tudo indica, os estudiosos analisam isso aqui e entendem que em alguma viagem missionária, o Pedro, chamado Cefas também, ele levou a sua esposa junto, ele se fazia acompanhar da sua esposa. O texto fala então que a sogra de Simão, a sogra de Pedro, tudo indica, ela morasse junto com Pedro e com a sua esposa, talvez uma senhora de idade que já estava ali precisando de cuidados e morava junto com Pedro e a sua esposa, estava com uma febre muito alta. O texto grego diz aqui literalmente, estava presa a uma febre altíssima. Presa a uma febre altíssima. O que nos leva a supor de que fosse uma febre que não saía. Nós sabemos que naquela época os cuidados médicos eram mínimos, eram incipientes, a medicina não era como nós temos hoje.
Mas o fato é que essa mulher estava com uma febre muito alta, que não largava, que não saía dela. Note que os 3 evangelistas fazem o relato deste milagre, Mateus, Marcos e Lucas. Eu estou usando Lucas aqui porque Lucas era médico, então nós temos a perspectiva de um dos evangelistas médicos, e que é bastante interessante. Ele vai dar uma perspectiva, né, do ponto de vista da sua profissão. Lucas foi um dos 3 que narrou este acontecimento. A sogra de Pedro estava muito doente. Irmãos, a Bíblia mostra que crentes ficam doentes. Vários registros nós temos. Por exemplo, Eliseu, em 2 Reis 13:14, Ezequias, Dorcas, Paulo, Epafrodito, Timóteo, Trófimo. Todos estes personagens, eles apresentam em algum momento da sua vida, registrado na Escritura, algum tipo de doença. Isso mostra então que crente fica doente. Isso é óbvio, não é? Mas a gente tem que reafirmar o óbvio aqui, porque há algumas igrejas que estão dizendo que crente não fica doente. Que se você ficar doente, você tem que repreender essa doença, porque crente não deve ficar doente. Ora, a sogra de Pedro, uma mulher piedosa, estava doente, estava muito doente, correndo risco de morte, tudo indica. E os discípulos que estavam ali com Jesus rogaram por ela. Eles já haviam testemunhado do poder de Deus, do poder de Cristo. Eles sabiam que Jesus tinha poder para curar a sogra de Pedro. Alguns minutos atrás, aliás, eles tinham visto o que Jesus fizera na sinagoga, repreendendo um espírito imundo e libertando um homem de uma possessão demoníaca. O texto diz então, verso 39, inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. Novamente a perspectiva de um médico aqui, inclinando-se para ela. Essa mulher estava deitada na cama e Jesus se inclinou. Os outros evangelistas vão dar alguns detalhes. E veja, meus irmãos, temos 3 homens narrando aqui o mesmo milagre. Não significa que um errou, o outro acertou, mas eles estão narrando coisas que lhes chamaram mais a atenção. Para Lucas, o que chamou mais a atenção foi essa disposição de Jesus de se inclinar sobre a sogra de Pedro. Para Mateus e Marcos, eles chamaram a atenção o fato de que Jesus a tomou pela mão. Mateus fala, Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Marcos diz, então aproximando-se, que nos dá a ideia do inclinar-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou. Então tudo indica que Jesus pegou a mão dela, se aproximou e repreendeu a febre. Falou, febre, deixe-a imediatamente. E diz o texto que essa mulher foi curada ali instantaneamente. No relato dos 3, nós temos uma imagem da postura de misericórdia e de compaixão de Jesus Cristo. Jesus se aproximava das pessoas, Jesus pegava as pessoas pela mão, Jesus tocava nos leprosos, Jesus colocava um pouco de saliva na terra e passava nos olhos de cegos de nascença. Jesus não era um indivíduo frio, distante, ele se aproximava dos pecadores. Ele não tinha medo nenhum de ser contagiado pelas doenças, porque o poder de Jesus era tão forte que ele contagiava com a cura, ele fazia a doença cessar, a doença nunca vinha para ele. E Jesus tinha essa compaixão, esse amor misericordioso. Ora, meus irmãos, se nós que somos pecadores, quando nós visitamos uma pessoa no hospital, nós nos compadecemos, quem dirá Cristo, que tinha um coração 100% de amor, sem pecado, sem egoísmo, ele amava abnegadamente o amor que Deus tem, que é o amor puro. Então vários textos mostram, ressaltam essa compaixão de Cristo. Por exemplo, Mateus 14:14, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Mateus 20:34 começa com essa palavra, conduído, Jesus tocou-lhe os olhos. Imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Conduído. Marcos 1:40, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido,
estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. Jesus era esse homem misericordioso. Marcos 6,34, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. E Lucas 7,13, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Então essa postura de Jesus, de se inclinar sobre a sogra de Pedro, de pegar a mão e repreender a febre, é uma imagem de compaixão, do grande amor que Jesus nutria e tratava as pessoas que eram carentes. O texto fala que logo ela se levantou, passando a servi-los. A hospitalidade oriental é grande, eu diria que é parecida com a brasileira, né? No sentido de que quando você recebe uma pessoa em casa, você faz de tudo para agradar, você serve um café, serve alguma coisa. Agora, o que chama a atenção aqui é que a recuperação dessa mulher foi imediata. Ela não foi curada e ficou abatida, ficou ali se recuperando. A cura de Jesus foi tão forte que ela foi curada plenamente. Ela já sentiu ânimo e forças 100%. E ela já se levantou e passou a servir a Jesus, o seu médico, e aqueles que estavam ao redor. Possivelmente a sua filha, a esposa de Pedro, tenha ajudado a mãe nessa tarefa também. Quando Jesus cura, ele cura completamente. Quando Jesus cura, não precisa fazer fisioterapia. Quando Jesus cura, ele cura imediatamente. Você tem registros de cura, registros de Jesus curando paralíticos de nascença, homens que nunca andaram. E o que acontece? Esses homens são curados e saem correndo. Eles não precisam aprender a andar, fazer fisioterapia. Jesus cura e os músculos e os ossos e tudo fica perfeito. E eles saem correndo. É uma cura completa. Jesus não faz a cura pela metade. E aqui foi o que aconteceu com esta mulher. O verbo usado aqui para quando diz que ela passou a servi-los é diaconel, de onde vem a palavra diácono, aquele que serve. Não significa que essa mulher virou diaconisa, no sentido técnico, mas ela passou a servir aqueles homens que estavam na sua casa. Cura completa, imediatamente restaurada. O texto avança dizendo que ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. A notícia tanto da sinagoga, do exorcismo, daquele homem que foi liberto do demônio, quanto da cura da sogra de Pedro, se espalhou. E as pessoas passaram a trazer ali à casa de Pedro pessoas com diferentes tipos de doenças, diferentes moléstias. E Jesus curou todo mundo. Mateus dá essa ênfase, que Jesus curou todos os que estavam doentes. Todos os que chegaram naquele final de dia, na casa de Pedro, saíram curados. Mateus, depois de relatar este episódio, ele lembra a profecia de Isaías. Diz lá Mateus capítulo 8, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. 2 pontos. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Então Mateus, vendo Jesus ali, recebendo um por um, impondo as mãos e despachando as pessoas curadas de vários tipos de moléstias. O texto não diz, mas a febre alta foi no caso da sogra de Pedro. Mas o texto fala que pessoas de todos os tipos de doenças compareceram perante Jesus e foram curados. Não sabemos quantos, mas a casa se encheu de doentes. E você fica imaginando, naquele período, uma notícia sendo dada assim: Jesus está curando todo mundo, pegue os seus doentes, vamos para lá. E as pessoas foram curadas todas. E Mateus vê isso e se lembra da profecia de Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E Jesus ali curando as enfermidades todas. Irmãos, esse primeiro ponto nos mostra então que Jesus tinha e tem poder total sobre enfermidades, sobre doenças. Não significa que Ele sempre vai nos curar, porque por vezes a doença é uma bênção na nossa vida. Por vezes nós precisamos de uma doença
para voltarmos para Deus. Eu já vi pessoas se voltarem para Deus, pessoas que estavam longe de Deus, voltarem para Deus por meio de um câncer. Deus deu um câncer e a pessoa voltou para os caminhos do Senhor. Então, há momentos que a doença é uma bênção na nossa vida. É Deus fazendo com que nós voltemos à comunhão com Ele. Porque a maioria de nós, quando está tudo bem, a gente tem a tendência de não ser muito sério na vida cristã. E aí Deus coloca uma doencinha ali para a gente tremer e falar, não, eu preciso firmar com Deus. Então, não será de toda doença que Deus nos curará. Porque, por vezes, a doença é o remédio que Ele usa para a nossa cura espiritual. Agora, não tenhamos dúvida de que Jesus tem poder para nos curar de qualquer doença. Seja ela câncer, seja ela doenças autoimunes, qualquer coisa. E nós temos testemunhos aqui na igreja de curas que o nosso Senhor Jesus faz e Ele continua fazendo. Ele tem poder total sobre isso. Então, a primeira parte do texto nos mostra o poder avassalador de Jesus Cristo sobre todo tipo de moléstia, todo tipo de doença. Nós não precisamos hesitar, nós podemos pedir ao Senhor Jesus para que cure a doença nossa e daqueles que estão ao nosso redor. O segundo ponto é o poder de Jesus sobre os demônios. Diz o texto, no verso 41, também de muitos saíam demônios. Na medida em que os doentes eram trazidos, percebia-se que em muitos casos o problema não era primeiro a doença, mas era um demônio que estava levando a doença. Em muitos casos. Ora, e nós temos algumas ocorrências dentro dos evangelhos de pessoas que estão doentes e Jesus repreende o demônio. E na verdade percebe-se que a pessoa não estava apenas doente, mas era um demônio que estava na pessoa causando a doença. Vários casos. Nós temos, por exemplo, Marcos 9:25, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Nesse episódio, quando perguntam para o pai, desde quando ele está assim, surdo e mudo, e se debatendo e caindo no chão, o pai fala, desde a infância. Isso significa que aquela criança, ela era normal, mas houve um momento na infância que um demônio entrou, tomou conta, essa criança ficou surda, muda e ficou com esses tipos de ataques que pareciam ataques epiléticos. E Jesus, quando confrontado com este quadro, repreende o demônio sai e aquela pessoa volta ao normal. Pastor, isso ainda acontece hoje? Não acontece da forma como acontecia no Novo Testamento. No Novo Testamento, meus irmãos, quando o nosso Senhor Jesus chega, o mundo está dominado por demônios. É nesse sentido que Jesus chega para amarrar o homem valente. O diabo é amarrado. Qual é o sentido? É que as forças demoníacas que estavam operando livremente, cegando as nações, naquela época Israel tinha revelação, as outras nações estavam em trevas, era um domínio das forças das trevas. Quando Jesus chega, há um impacto no mundo espiritual, e por isso que aparecem tantos demônios surgindo de todos os lados, e os demônios questionando o sermão passado, por que vieste para nos perder-nos? E aí Jesus amarra o valente. A ideia é de que Jesus ele restringe as forças das trevas. E agora, com as forças restritas, o evangelho avança pelas nações, que antes estavam escravizadas. E é nesse sentido, então, que havia tantas pessoas endemoniadas, e Jesus foi libertando essas pessoas. E na sequência, os apóstolos foram libertando essas pessoas. Nós não estamos mais nesta época, meus irmãos. Embora existam demônios hoje e existam possessões demoníacas, elas acontecem quando as pessoas vão atrás dessas coisas, geralmente em terreiros de umbanda. Quando as pessoas se abrem para receber espíritos sobre si, para servirem de cavalos, né? Para receberem esse tipo de possessão. Ninguém ache que você, tranquilo na sua casa, buscando a Deus, vai ser vítima de um demônio. Porque a palavra de Deus nos diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, se você tem o Espírito Santo, se você é um servo, uma serva do Senhor Jesus, você tem a Trindade, você tem o Espírito Santo morando dentro de si. E nenhum demônio te toca. Eles sabem quem são os crentes, eles sabem quem tem o Espírito Santo e eles passam longe.
Impossível, meus irmãos, um crente ser atacado por um demônio. Impossível. Deus nos guarda dessas coisas. No mundo espiritual nós estamos protegidos, totalmente protegidos. E pelo contrário, nós temos autoridade para, se encontrarmos alguém possesso de um espírito, para repreender esse espírito para o espírito sair. Nós temos essa autoridade. E não é só pastor, todo crente no Senhor Jesus tem essa autoridade para repreender o espírito, ordenando que ele saia de uma pessoa. O fato é então que naquela época dominada por demônios, quando Jesus chega, muita gente tinha doenças que na verdade eram frutos de possessões demoníacas. E diz o texto que Jesus expulsou e curou a todos naquele dia. Mas muitos daqueles demônios, quando saíam gritando uma palavra. Diz o texto: também de muitos saíam demônios gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Parecido com o que aconteceu naquele mesmo dia na sinagoga. Lá na sinagoga, quando o demônio foi expulso por Jesus, ele gritou: Vieste, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Marcos 1, 24. Agora estes demônios estão saindo e gritando: Tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Os demônios, meus irmãos, sabiam, quando eles olhavam para Jesus, que eles estavam diante do Messias, do Filho de Deus, de um santo. Diferente das outras pessoas, eles conseguiam ver a santidade de Jesus Cristo. Eles sabiam que era o Deus encarnado. E o que Jesus fazia? Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Por que Jesus repreendia esses demônios, dizendo: fiquem quietos, não digam para as pessoas que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o Messias? O texto não é claro, mas a maioria dos estudiosos dizem que era uma advertência de Jesus para que o processo não fosse adiantado. Porque se aquelas pessoas soubessem que Jesus era de fato o Messias, o Filho de Deus, isso poderia adiantar tudo. Poderia adiantar a acusação de que ele se julgava Filho de Deus, a sua morte, a sua prisão, a sua morte por crucificação. E aqui é o começo do ministério de Jesus. Ele passaria 3 anos pregando o Evangelho, para no final dos 3 anos se cumprir o plano de Deus. Jesus não queria adiantar nenhum passo, por isso ele ordenou aos demônios que se calassem. Não era a hora ainda dele se tornar conhecido por toda a região como o Messias. Ele ainda teria que trazer muito da palavra de Deus. Por isso, tudo indica essa repreensão do nosso Senhor Jesus. Não era chegada a hora ainda dele se revelar desta forma. Mas note que o texto mostra poder total de Jesus sobre os demônios. Poder para expulsá-los e poder para mandar eles calarem a boca, para eles ficarem quietos, para eles não agirem daquela forma. Então você vê que não há forças iguais e equivalentes aqui, as trevas concorrendo contra a luz. Não, é a luz mandando eles embora e ordenando que eles se calem. É Jesus Cristo com poder e autoridade total sobre a obra das trevas, sobre os demônios. Concluindo, meus irmãos, algumas lições que nós podemos tirar desta passagem. A primeira: confiemos no poder de Jesus sobre a doença. Confiemos plenamente. Quando nós ficarmos doentes, ou quando tivermos queridos ao nosso redor doentes, roguemos a Deus que os cure. Porque Jesus tem poder total sobre a doença. Eu repito, não significa que Ele vai curar todo mundo, porque Deus tem os seus planos nas nossas doenças, mas a nossa missão, sendo que nós não conhecemos os planos de Deus, a nossa missão qual é? É pedir que Deus cure. Como nós fazemos, não é? Durante a semana, nós recebemos pedidos de pessoas que estão doentes e nós fazemos o quê? Nós oramos para que Deus cuide dessas pessoas. Confiemos no poder de Deus. Deus tem poder para curar qualquer enfermidade. Jesus Cristo fez isso e continua fazendo. Uma segunda lição: confiemos no poder de Jesus sobre os demônios. Quando nós evangelizarmos e nos depararmos com um caso de possessão demoníaca, de escravidão nos vícios, o que pode ter a ver também com algum tipo de possessão,
nós confiemos no poder de Jesus para libertar essas pessoas. Não são poucos os casos de pessoas que eram escravas das trevas e Jesus curou, libertou. Eu me lembro de um caso que eu acompanhei, que eu soube, que eu li na adolescência, de um ex-bruxo, um indivíduo que era ligado às trevas para valer. E ele, toda sexta-feira, ele ia no cemitério fazer trabalhos, desenterrava mortos, coisas terríveis, terríveis. E ele foi alcançado por Jesus Cristo, se converteu, renegou todas as obras das trevas e virou um pregador do Evangelho, virou um pastor, mostrando as coisas erradas que ele fazia e como tudo aquilo era enganação. Então, Jesus tem poder para libertar satanistas, ateus, para libertar pessoas que estão envolvidas no candomblé, na umbanda, na quimbanda, no espiritismo, no kardexismo. Jesus tem poder para libertar todas essas pessoas. E, meus irmãos, não depende de nós, depende de Deus. Nós somos apenas instrumentos, vasos que Deus usa para levar a libertação a essas pessoas. Então ninguém diga assim, não, eu sou muito fraco para lidar com isso. Todos nós somos, é o poder de Cristo. Se você se deparar com uma pessoa assim, ore por essa pessoa, para que Deus liberte. E Jesus tem poder para libertar, Ele tem libertado pessoas. Terceira aplicação, sigamos o exemplo da sogra de Pedro. Qual é? Assim que curada, passou a servir Jesus. Assim que curada, passou a servi-los. Olha que exemplo bonito, não é? Ela, curada, serviu. Nós, aplicando assim de uma forma mais ilustrativa, nós fomos curados da grande doença, a doença da nossa alma. Nós somos salvos por Cristo Jesus. Uma vez salvos, sirvamos. Sirvamos a Jesus, sirvamos o nosso próximo, sirvamos a todos dando glória a Jesus, sirvamos como aquela mulher serviu. Nós nascemos não para sermos servidos, nós nascemos de novo para servir aos outros. Jesus Cristo disse isso para os discípulos: quem quiser ser grande, que seja o menor. Quem quiser ser grande, que seja aquele que serve. Aquele que serve no reino, que ajuda as pessoas, que cuida das pessoas, é o maior no reino de Deus. Porque Deus nos chamou não para sermos servidos, nos chamou para servirmos, para sermos bênção na vida das pessoas, ajudando-as, amando-as, cuidando delas. A nossa vida não tem que ser egocêntrica, a nossa vida tem que ser de amor abnegado, sacrificial, o amor que Deus teve por nós e que Ele pede que nós sejamos ao próximo. Que Deus então assim nos abençoe, meus irmãos. Amém.